Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a problemática envolvendo moradores de rua e usuários de drogas na cidade de Santos. E sobre este assunto eu converso hoje com Carlos Mota, secretário de Desenvolvimento Social. Boa noite, secretário, bem-vindo. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite, em esclarecer algumas questões e colocar a Secretaria, os serviços públicos da Prefeitura de Santos à disposição de todos os telespectadores. E também converso com Devanir Paz, que é chefe de departamento da Secretaria de Saúde. Tudo bem, Devanir? Tudo bem, boa noite. Vamos falar sobre esse assunto que incomoda muita gente, precisa ser resolvido e, na verdade, tem muita gente responsável pelo problema, né? Começar, a gente percebe, secretário, que existe um aumento no número da população de rua e também de usuários de drogas. Tem uma explicação para esse aumento desse número? Olha, Roberto, acho que você começou a pergunta de forma bastante interessante, porque quando a gente fala da questão de população em situação de rua, realmente é um compartilhamento de responsabilidades por parte da Prefeitura, do Poder Público, da administração direta. É lógico que existem secretarias que estão muito mais vinculadas a essa temática, então a gente procura, essa é uma diretriz da própria Prefeitura, do nosso prefeito Paulo Alexandre, que é o compartilhamento de responsabilidades. Então, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enfim, existem várias tratativas, desde quando a gente identifica o problema em si, quando a gente tem um diagnóstico municipal, quando a gente já tem, o país mesmo que recente já possui uma legislação federal acerca da população em situação de rua. Essa legislação federal traz algumas responsabilidades entre os ministérios e, consequentemente, vão para os estados e para os municípios. Então, por parte do perfil da assistência social, esse atendimento ele é desde o momento da abordagem dessa pessoa, e aí essa abordagem ela pode ser feita de forma provocativa, quando você tem um munícipe, o cidadão, fazendo a utilização do serviço de comunicação, que é o nosso 0800, quem não tiver esse número, o nosso 0800 é o 0800 177766. Então, as pessoas podem se utilizar desse telefone para fazer a chamada, mas, ao mesmo tempo, essa equipe de abordagem faz, dentre os pontos já identificados, ela faz a sua abordagem espontânea. Esse serviço... Só para entender, secretário, as pessoas que fizerem essa chamada é porque elas se sentem incomodadas? Por quem faria uma chamada desse tipo? Porque a pessoa identifica em algum local da cidade, ela identifica uma pessoa que esteja em situação de rua. Óbvio, o cidadão não é obrigado a saber exatamente, em algumas situações não existe essa clareza, se a pessoa está em situação de rua em função da dependência química ou situação de rua em função de abandono ou em função de vulnerabilidade, a pessoa não tem. Então ela liga no 0800, esse 0800 faz um filtro inicial com as informações que o município tem e vai fazer a abordagem. Ou só a equipe da assistência, ou a equipe da saúde, ou só a equipe da própria guarda municipal, caso a gente esteja falando de alguma situação que envolva o mau uso do espaço público, o que também em alguns momentos pode vir a acontecer. Mas, em tese, então, esse 0800 é o primeiro ponto de comunicação do munícipe que tem alguma situação para... que exija a manifestação e uma atitude do poder público é esse 0800. Todos os outros encaminhamentos por parte da política de assistência social, eles são divisões internas previstas na legislação e que Santos vem aí ao longo dos últimos 5, 6 anos aprimorando o seu atendimento. Então, depois dessa abordagem, a pessoa é encaminhada ao nosso Centro POP, que é o Centro de Atendimento Especializado em População em Situação de Rua. Esse atendimento não é ainda uma etapa do acolhimento dessa pessoa, acolhimento que eu digo pernoite. Ele é o primeiro contato dessa pessoa com a equipe técnica que vai passar a desenvolver um plano individual de atendimento para cada uma dessas pessoas. Então, a partir desse plano, a gente começa a entender qual é o universo de vida daquela pessoa, qual é o tipo de dependência, se é química, obrigatoriamente esse serviço vai fazer o contato e vai fazer
o contra-referenciamento dessa pessoa para que a gente entenda os avanços ou não dessa pessoa, até que a gente encaminhe ela para um acolhimento institucional que nós temos não só da prefeitura, mas também em parceria com entidades. Temos o albergue noturno, temos a Vidas Recicladas, enfim, são equipamentos que dão esse atendimento pós o encaminhamento da equipe de abordagem, pós o atendimento no Centro Pop e, obviamente, a partir daí desse acolhimento dessa pessoa, tendo ela necessidade de vestimenta, de alimentação, e isso é muito importante a gente colocar, porque tudo isso é suprido nesses suprido pelo poder público. equipamentos. E dentro desses equipamentos, até uma das prerrogativas, o que a gente percebe em algumas das chamadas, em algumas das reclamações muito interessantes do cidadão, do contribuinte, que é com relação à distribuição de alimentação, distribuição de vestimenta para as pessoas na rua. Sobre esse assunto até a gente vai tocar mais profundamente na sequência, secretário. Só queria entender o seguinte, a gente percebeu que existe então um caminho, né, onde várias pessoas são envolvidas para tentar resolver o problema. Agora, voltando naquela questão, por que então, de repente, Devanir, você pode me responder isso de alguma forma, por que a gente tem essa sensação que a quantidade de moradores de rua e de pessoas drogadas tem aumentado nos últimos meses, não só na cidade de Santos, mas eu falo até na região metropolitana como uma forma geral? É porque é um local fácil, de fácil acesso, tem banho fácil, as pessoas dão comida, o clima é mais ameno? Qual a explicação? Isso para ser respondido com exatidão teria que ser a partir de um estudo aprofundado, mas assim, a gente acredita que esses fatores que você falou, até da qualidade de vida que temos na cidade de Santos, possa estar contribuindo com esse cenário. Mas a origem dessas pessoas em situação de rua são basicamente por desarmonia familiar, uso de drogas e perda de emprego, que a pessoa cai numa situação social que leva ela a essa condição. E o secretário mencionou, né, sobre a possibilidade de fazermos, junto com a Unifesp, um levantamento, um censo dessa população. Só a partir desse censo que a gente tem a segurança para afirmar essa realidade e a origem desse fenômeno também. Ok. Agora, existem locais específicos que a gente tem esses moradores de rua e esses usuários de droga de uma forma mais intensa? Olha, o que a gente identifica como pontos de concentração, até porque isso com base até no último levantamento de 2013 e pelo fluxo de pessoas que são abordadas, não só pelos chamados, mas como de forma espontânea, que esse número gira em torno de 1.000 pessoas por mês, que são abordadas pela equipe de abordagem social. Então, como a grande maioria dos serviços de atendimento à população em situação de rua ficam localizados na região central, então a gente entende que toda a parte de busca para a qualquer tipo de acolhimento por parte dessas pessoas, de atendimento em si, fique na região central. No entanto, até em relatos das próprias pessoas, dos próprios usuários, a grande parte o grande local de circulação de doação, de recursos, de dinheiro, onde as pessoas fazem isso nas ruas, fica centralizado na região do Gonzaga e na faixa da orla da praia. Isso já é notório. Então, a gente acaba percebendo essa circulação. É lógico, alguns pontos de concentração, não só de pessoas em situação de rua, que também se misturam um pouco com pessoas usuárias de substâncias psicoativas, já faz parte de um atendimento que ele é feito em conjunto. Então, nós temos o primeiro ponto na Vila Nova, no mercado, temos na Praça dos Andradas, no centro de Santos também, temos no José Menino, próximo à gruta ali do VLT, e temos também na região do Gonzaga, né? Então são esses pontos críticos que a gente pode chamar. E são justamente os pontos onde a equipe de consultório na rua, que é vinculada à Secretaria de Saúde, e a equipe de abordagem social fazem um atendimento em conjunto. A gente acredita que com isso facilite a aproximação e a troca de informações com relação a cada uma dessas pessoas que é abordada. Então esses são os locais. Se você me permite, eu acho que assim, essa política híbrida que o município oferece, até pelas suas competências, a questão do desenvolvimento social e da saúde,
busca ativamente essas pessoas, né? E tanto no contexto dos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social como da Saúde, ela oferta a essas pessoas as possibilidades que elas têm de abrigamento, de acolhimento, como o trânsito em serviços de saúde para dar o prosseguimento. Então, nós temos essas equipes trabalhando muito aproximadas, com as áreas mapeadas, trabalho às vezes junto em horários, mas, assim, bom a gente sempre falar sobre isso, que são cidadãos que estão no seu pleno direito de ir e vir. Então, não é só pelo fato de serem moradores de rua ou moradores de ruas em drogadição que eles tenham que ser removidos. A gente faz um trabalho muito importante de aproximação, de criação de vínculo, né, o ganho de confiança e a possibilidade de levá-los aos serviços, seja na área da assistência social como da saúde. Então, talvez esse seja o grande motivo que, sim, de uma maneira visual, você não veja o resultado. Que mesmo as pessoas encaminhadas para os serviços de atendimento psicossocial, é comum que, se aceitarem um tratamento e se propuserem a frequentar, elas ainda vivem na rua de forma geral. Elas voltam, né? E elas têm uma tendência, dada uma oferta de droga também, a voltarem para essa realidade. E só Tá, complementando, essa adesão ao atendimento, ela pode ser na primeira, o que é raro. Mas ela pode ser no 5º dia, no 25º, depois de Meses 100 depois, dias, né? meses depois. É um trabalho que não encerra. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre o problema dos moradores de rua e dos drogados na cidade de Santos. Mas antes, eu tenho um recado para você. Comprar, construir ou reformar um imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros. E o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar este sonho. Ainda mais se você contar com a experiência e segurança da Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com consórcio de imóveis e até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento. Uma verdadeira especialista. Milhares de pessoas em todo o país conquistaram a casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí. Você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada Aposentadoria Imobiliária Ademilar. Com ela, você aumenta o seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e comece agora mesmo a conquistar seus objetivos. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a problemática envolvendo moradores de rua e usuários de drogas na cidade de Santos. E sobre este assunto eu converso com o secretário de Desenvolvimento Social, Carlos Mota, e também com o chefe de departamento da Secretaria de Saúde, Devanir Paz. A gente está falando sobre como funciona, né, essa abordagem, a levar as pessoas e como tem crescido, ou aparentemente tem dado essa impressão de que tem aumentado o número de pessoas nas ruas. Na sua opinião, Devanir, qual é a maior dificuldade enfrentada para sanar esse problema hoje? A dificuldade não é nem pela ausência de políticas para essa finalidade, né? Nós temos, por exemplo, no tocante à saúde, além do consultório na rua, trabalhando ativamente em ofertar serviços de saúde para essa população, nós temos para onde mandar esses pacientes em todos os seus problemas de saúde, inclusive no que diz respeito à drogadição, né? Então, nós temos CAPs 24 horas, com internação, nós temos CAPs específico para álcool e drogas, tanto para população adulta como infância e juventude. Mas a dificuldade é pelo aquilo que a gente faz dessa aproximação e desse convencimento. Entenda, para tratar alguém nesse escopo, você tem uma internação que é voluntária, que depende da aderência da pessoa como paciente, e aí esse é o melhor caminho, né, que quando ele é convencido e se propõe o tratamento, e é feito para ele o plano terapêutico singular, o PTS, onde uma equipe multidisciplinar decide o segmento do tratamento, com medicalização, às vezes com internação hospitalar ou até pelo envio numa comunidade terapêutica. Existe aquela internação que é involuntária, quando a família pede o socorro para aquele usuário e aí consegue-se fazer a internação, também neste mesmo segmento, e aquela compulsória que é com medida judicial. Mas assim,
O resultado, em todos os casos, porque aí você pode trabalhar, e a gente procura trabalhar sempre na questão da redução de danos, que é o melhor caminho, que quando você faz o que a gente chama de redução de danos, você cria a possibilidade da pessoa conseguir largar o vício de uma forma gradativa. Quando você corta de uma vez com a internação psiquiátrica direta, e aí você cai no problema da abstinência, o retorno ao uso de droga é numericamente muito maior. Então tem esses problemas de conseguir o resultado. Mas aí quem escolhe que tipo de tratamento vai ser feito? Então, a família? Não, quem escolhe é a equipe, uma vez conhecendo o caso da paciente. A equipe consegue, naqueles que ela consegue convencer, seja para o consultório na rua, ou porque a família às vezes até levou a pessoa nos equipamentos de saúde, esse é o melhor tratamento. Então ele é acolhido por uma equipe, estabelecido esse projeto terapêutico para ele e segue, que ele pode também abandonar o tratamento, se é possível, isso acontece. Agora, quando é compulsório, que sai da questão da redução de danos e vai na questão da metodologia da abstinência, esses são os casos de maiores insucesso. Então, a dificuldade é de todos os lados, em todos os formatos. Criar mecanismo que a pessoa não recaia no uso da droga novamente. E essa é a parte mais difícil. É complicado, né? É muito complicado. Agora, secretário, a gente tem esse problema de tanto de moradores de rua quanto de usuários de droga. O senhor acha que esse é um problema de segurança pública, de saúde ou de assistência social? Ou é um problema social conjunto? Olha, se a gente for levar em consideração o que vem acontecendo no mundo, né, eu acho que a gente não pode caminhar para o lado da culpa de uma ou outra política. Eu acho que, na verdade, é um contexto que a gente tem que analisar muito cada um dos territórios, cada um dos países, né, o que acaba acarretando em cada uma das políticas. Então, pela parte social, lógico, se mistura com questões de saúde, pela parte do acesso das drogas, por exemplo, essas pessoas a gente encaminha para um lado de segurança. Eu acho que é uma questão que a gente analisa muito mais os países como um todo do que culpabilizar uma única política específica. O que eu acho interessante é você trabalhar de forma articulada os serviços. Eu acho que diante de alguns momentos, eu acho que até a própria política de assistência e a própria política de saúde acabam esgotando alguns debates, o que eu não acho razoável, porque o problema envolve todas as esferas da administração direta e também envolve algumas questões que eu acho que é muito mais de responsabilidade do poder público levar essa discussão para a sociedade do que ficar aguardando e achando que existe alguma fragilidade de política. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a problemática envolvendo os moradores de rua e os usuários de drogas na cidade de Santos. E sobre este assunto eu converso com Carlos Mota, que é secretário de Desenvolvimento Social, e também com o Devanir Paz, que é chefe de departamento da Secretaria de Saúde. Bom, até que ponto, Devanir, o poder público pode atuar na vida de um dependente? E a cidade de Santos, ela tem condições de ajudar efetivamente esse dependente químico? Sim, tem condições. Temos políticas implantadas, inclusive financiadas pelo Ministério da Saúde, no tocante às pessoas com sofrimento mental e uso abusivo de álcool e outras drogas, que a gente chama da rede de atenção psicossocial. Em especial a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, a gente tem equipamentos específicos para a população adulta, como para a infância e juventude. Porém, esses serviços são porta aberta. Se os munícipes que estão nos escutando têm um parente que está com um problema desse, eles podem ir nessa unidade, conversar com um dos membros de uma das equipes e, se não tiver no equipamento certo, ele será referenciado de acordo com o território de moradia desta pessoa. Se conseguir levar esse familiar, é melhor para a criação de um vínculo com a equipe. Sim. Tá? Então, a gente tem os recursos próprios municipais, por exemplo, os CAPs, e a gente tem, a rigor, 6 CAPs 24 horas no município. Quando eu falo 24 horas, não quer dizer que a porta fique aberta 24 horas. A porta é aberta em horário administrativo. Mas as internações que já estão acontecendo, elas funcionam internamente 24 horas.
Então, a população pode buscar o serviço espontaneamente, e aí, na medida que ele é tratado, no caso de uma internação aderente pelo paciente, e nesse projeto terapêutico singular, às vezes o método que você usa de atendimento ali, ele não traz resultado, realmente pode acontecer. E aí tem um segundo momento que a equipe decide com o próprio paciente, né, dentro do projeto terapêutico singular, que ele pode ser encaminhado, por exemplo, com uma comunidade terapêutica. O município de Santos hoje tem pactuado... Que é uma espécie de convênio, parceria. Isso, é uma parceria que o município tem, que ela é demandada a partir desses equipamentos da rede de atenção psicossocial, em comum acordo com o paciente. Porque não dá, e assim, é bom frisar, uma comunidade terapêutica não é um equipamento de saúde onde haverá uma internação hospitalar. Tá? É um lugar onde ele será acolhido e fará uma lógica diferente de atendimento. A gente está no finalzinho do programa, secretário, só para a gente finalizar, como é que as pessoas podem ajudar, então, as pessoas em situação de rua e as pessoas dependentes químicas? Olha, então quando as pessoas estiverem diante de alguma situação que exija o encaminhamento das políticas dentro de um determinado local, de algum território, a gente pede para que as pessoas acionem o nosso 0800, que deve estar aí na tela, o 0800 1777 66. A partir desse chamado, as equipes vão se mobilizar ao local e vão identificar se é uma situação voltada à política de saúde, de assistência ou de segurança e fazer o encaminhamento correto. Quaisquer outras demandas, críticas, sugestões, reclamações ou qualquer tipo de contribuição que a pessoa queira dar do ponto de vista material, alimentação, vestimenta, a gente pede encarecidamente que essas doações sejam feitas nos nossos equipamentos e qualquer contato, qualquer dúvida, a gente pede para que as pessoas entrem em contato no nosso, é o telefone do programa Novo Olhar, que é o 99158 7115. Esse é o telefone onde a gente deixa 24 horas à disposição para que as pessoas tirem dúvidas e possam ajudar de qualquer forma, conhecer os nossos equipamentos e entender como funciona a política municipal. Ok, secretário, muito obrigada pela sua participação, sucesso nessa empreitada aí, que é grande, né? Exatamente, eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição do programa. Devanir, muito obrigada pela sua participação, sucesso também. Obrigado pela oportunidade, né? A gente deixar bem claro aí para a população que temos política para essa problemática, mas não é uma coisa fácil de resolver, mas no que não falta é serviço e empenho. Isso aí, tem solução se todo mundo ajudar, né? A gente fica por aqui, uma ótima noite para você, fique agora com o Jornal da Band, até mais.